O grito estridente do piloto rasgou o ar do saguão do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos como um chicote invisível, fazendo com que dezenas de pessoas se virassem abruptamente para olhar, suas conversas silenciando em um murmúrio chocado. Eu disse que não. A senhora não vai embarcar no meu avião hoje, e esta é a minha palavra final. Ele bloqueava fisicamente a passagem, seu corpo tenso como uma corda esticada prestes a arrebentar, a cada músculo em seu rosto contraído em uma expressão de fúria e inflexibilidade. Um silêncio pesado e incômodo caiu sobre a área de embarque, apenas pontuado pelo tilintar de carrinhos de bagagem e o burburinho distante dos alto-falantes do aeroporto. A mulher, de pele morena azeitonada, com um hijab azul marinho cuidadosamente ajustado ao redor do rosto, mantinha-se ereta, sua postura digna, apesar das miradas curiosas e acusatórias que perfuravam sua dignidade como agulhas finas. Suas mãos tremiam violentamente enquanto segurava, com uma firmeza quase desesperada, seu passaporte e cartão de embarque. Uma pequena, mas crescente, multidão já começava a se formar ao redor, atraída pelo drama público. Alguns passageiros, com seus smartphones em riste, gravavam a cena sem disfarçar, enquanto outros sussurravam entre si, especulando sobre o motivo de tanta comoção. Senhor, por favor, tentou novamente a mulher, sua voz revelando um leve sotaque que parecia denunciar sua origem estrangeira. Tenho todos os documentos necessários. Meu voo para Lisboa sai em 40 minutos e há pessoas me esperando lá. É um assunto profissional urgente, uma conferência médica importantíssima. O piloto, comandante Ricardo Fernandes, um homem de 52 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e um uniforme impecavelmente engomado, deu um passo à frente, invadindo deliberadamente o espaço pessoal da mulher, seu rosto a centímetros do dela. Ouça bem o que vou dizer, falou ele entre dentes, num tom baixo o suficiente para que apenas ela e os passageiros mais próximos pudessem ouvir, mas carregado de uma autoridade inquestionável. Pessoas como a senhora são exatamente a razão pela qual temos protocolos de segurança tão rigorosos. Como o capitão desta aeronave, tenho a autoridade final sobre quem embarca, e estou dizendo que a senhora não vai embarcar no meu avião hoje. Um homem de negócios na fila, de terno e gravata, aplaudiu brevemente, com um sorriso de satisfação. Finalmente, alguém com a coragem de fazer o seu trabalho, exclamou ele, e outros passageiros assentiram em aprovação silenciosa. Uma senhora idosa, de cabelos brancos e olhar gentil, que estava sentada logo atrás da mulher do hijab, estendeu a mão e tocou seu ombro em um gesto de solidariedade. Isso é uma vergonha, disse ela em voz alta, sua voz tremendo de indignação. Uma vergonha para nossa cidade, para nossa companhia aérea. Samir Assad, 36 anos, respirou fundo, sentindo seu coração martelar contra o peito com a intensidade de um tambor. Podia sentir as miradas de dezenas de pessoas queimando sua pele, penetrando sua alma. Alguém, em algum lugar, murmurou a palavra terrorista em voz baixa, e o sussurro pareceu se espalhar como veneno no ar, contaminando o ambiente. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação desde que se mudará para o Rio de Janeiro, 5 anos atrás, para trabalhar como médica. Mas nunca de forma tão pública, tão humilhante, tão avassaladora. Como médica formada em uma das mais prestigiadas universidades do mundo e especialista em medicina de emergência no Hospital Sírio-Libanês, ela sabia que seu valor não estava no julgamento apressado de um homem que nem sequer se dignava a olhar seus documentos adequadamente. Mas isso não impedia que as lágrimas se formassem nos cantos de seus olhos, lágrimas que ela se recusava a derramar. Não lhes daria essa satisfação, essa vitória sobre sua dignidade. Comandante Fernandes, disse Samira, levantando o queixo e olhando o piloto diretamente nos olhos, sua voz firme e calma, apesar do nó apertado em sua garganta. Poderia me dizer exatamente qual é o problema com meus documentos? Tenho o passaporte em ordem, o visto válido, e meu cartão de embarque foi emitido sem problemas no check-in. Tudo está conforme a lei. Ricardo Fernandes apertou os lábios em uma linha fina, visivelmente irritado porque ela não havia baixado a cabeça, não havia se intimidado. O problema não são seus documentos, senhora, respondeu ele, a voz carregada de condescendência. É uma questão de segurança. Os passageiros se sentiriam desconfortáveis. Seu lenço na cabeça, entende?
Temos protocolos a seguir depois de todos aqueles incidentes. E, francamente, seu nome na lista de passageiros já acendeu algumas luzes vermelhas em nosso sistema. Samira sentiu o calor da indignação subindo por seu pescoço. Aquela sensação familiar de injustiça e vergonha ao mesmo tempo, sua religião, sua identidade, até seu nome sendo tratados como uma ameaça velada. Fechou os olhos por um momento, lembrando as palavras sábias de sua mãe, que sempre a aconselhavam: sua dignidade não depende da aprovação dos outros, minha filha. Depende de quem você é por dentro. Quando os abriu novamente, havia um brilho de desafio em seu olhar, uma chama de coragem. O senhor está me discriminando pela minha religião e origem étnica. Isso é ilegal, comandante Fernandes, e tenho certeza de que sua companhia aérea não aprovaria tal comportamento. Isso é um crime. Comandante Fernandes. Uma voz forte e autoritária cortou o ar como uma navalha afiada, fazendo todos se encolherem. Uma mulher alta, de uniforme impecável da companhia aérea, avançou a passos firmes através da multidão, que abriu o caminho instintivamente, quase em reverência. Era Adriana Castro, diretora de operações da companhia aérea para a região sudeste do Brasil, uma figura temida e respeitada. Adriana não era apenas conhecida por sua eficiência implacável, mas também por seu temperamento explosivo quando se deparava com situações de injustiça como aquela. Seus olhos escuros brilhavam perigosamente enquanto ela avaliava a cena, sua expressão uma máscara de fúria contida. Que diabos está acontecendo aqui? Ricardo se endireitou, mas um observador atento notaria a súbita palidez em seu rosto, o medo começando a surgir. Só estou seguindo os protocolos de segurança, senhora Castro. Temos que ser cautelosos com certos perfis. A última palavra saiu como um silvo, quase inaudível, mas carregada de preconceito. Adriana estreitou os olhos, seu rosto uma máscara de fúria controlada, sua voz baixa e perigosa. Que protocolos exatamente, comandante Fernandes? Mostre-me a página no manual onde diz que podemos discriminar passageiros com base em sua vestimenta religiosa agora. Mostre-me, se for capaz. Sua voz ressoou por todo o terminal de embarque, fazendo com que várias pessoas baixassem a cabeça, envergonhadas por seu próprio silêncio cúmplice e por terem aplaudido Ricardo. Adriana voltou-se para Samira, sua expressão suavizando-se ligeiramente em um gesto de empatia e reconhecimento. Senhora, peço mil desculpas por este incidente absolutamente inaceitável. Isso é uma afronta à nossa empresa e aos nossos valores. Ela estendeu a mão com gentileza. Posso ver seus documentos, por favor? Samira entregou seu passaporte e cartão de embarque com as mãos ainda tremendo, mas com um lampejo de esperança nos olhos. Adriana os examinou rapidamente, seus olhos percorrendo as informações, e então levantou a cabeça com um sobressalto de reconhecimento, uma surpresa genuína em seu rosto. Doutora Samira Assad? A renomada cirurgiã do hospital universitário? Samira assentiu, surpresa pela mudança repentina no tom. Sim, sou eu. Um murmúrio surpreso e agora admirado percorreu a multidão, que antes a olhava com desconfiança. Adriana voltou-se para Ricardo com um sorriso gélido que não alcançava seus olhos, sua voz carregada de ironia cortante. Parabéns, comandante Fernandes. O senhor acaba de impedir que uma das cirurgiãs de trauma mais respeitadas do Brasil embarque em nosso avião. Ela fez uma pausa dramática, deixando as palavras suspensas no ar. A doutora Assad não é apenas uma passageira, ela é uma convidada VIP da nossa companhia aérea, viajando para dar uma conferência no Congresso Internacional de Medicina em Lisboa. Uma figura de prestígio em sua área. Adriana voltou-se novamente para Samira, sua voz agora cheia de respeito e admiração. Doutora Assad, peço desculpas mais uma vez por este constrangimento inaceitável. Por favor, prossiga para o embarque. O chefe de cabine acompanhará até seu assento na primeira classe, que acabei de autorizar como uma pequena compensação por este fiasco. Ela fez um gesto a um jovem funcionário, que rapidamente se aproximou para escutar Samira, lançando um olhar de reprovação a Ricardo. Ricardo Fernandes ficou paralisado, o rosto vermelho de fúria e humilhação, sentindo o peso do olhar de todos sobre ele.
Quando todos os passageiros já haviam embarcado e o corredor estava quase vazio, Adriana o agarrou pelo braço com uma força surpreendente e o arrastou para uma sala lateral isolada, fechando a porta com tanta violência que as paredes tremeram. Você perdeu completamente o juízo, Ricardo. Sua voz era baixa, mas carregada de uma raiva controlada que fez Ricardo recuar, sentindo-se encurralado. O que você pensa que estava fazendo lá fora? Tem ideia do prejuízo que acabou de causar à nossa companhia? As redes sociais já estão fervendo com vídeos desse fiasco, desse absurdo. Ela tirou o tablet à frente dele, mostrando um vídeo do incidente que já tinha milhares de visualizações e comentários furiosos, denunciando a recusa de embarque a uma passageira por sua vestimenta religiosa. Isso é discriminação explícita, Ricardo. Uma violação de direitos civis e um pesadelo de relações públicas. Vai custar milhões à empresa e à sua carreira. Ricardo tentou se defender, gaguejando, sua voz falha. Adriana, você não entende? As coisas estão tensas ultimamente. Os passageiros ficam ansiosos. Como comandante, preciso garantir que todos se sintam seguros. Eu só estava tentando. Adriana bateu com o punho na mesa com tanta força que o tablet saltou, interrompendo, você só estava sendo um intolerante preconceituoso. E para piorar, fez isso com a doutora Samira Assad. Sabe quem ela é de verdade? Ricardo engoliu em seco, sentindo que a situação era ainda pior do que imaginava. Uma cirurgia importante, pelo que você disse lá fora. Adriana soltou uma risada sem humor, um som frio e cortante. Não apenas importante, Ricardo. Ela é a chefe da unidade de trauma do Hospital Universitário, uma médica que recebeu o Prêmio Nacional de Medicina no ano passado. Uma mente brilhante e um ser humano excepcional. Ela pegou o tablet e mostrou uma reportagem com fotos. E mais importante para você saber, Ricardo, ela foi a médica principal que coordenou o atendimento às vítimas do acidente de trem em São Paulo no ano passado, aquele onde sua filha Luciana estava entre os feridos graves. Ricardo sentiu o sangue drenar de seu rosto, sua pele tornando-se pálida como a cal. Na tela do tablet, Samira Assad, com um jaleco manchado de sangue, trabalhava incansavelmente sobre um paciente, seu rosto concentrado e exausto. Ela esteve lá, ela. Adriana assentiu, implacável. Essa mulher que você humilhou publicamente passou 6 horas salvando a vida da sua filha, Ricardo. Teve as mãos dentro do corpo de Luciana, lutando para mantê-la viva. Ricardo desabou em uma cadeira, devastado, suas mãos cobrindo o rosto. Meu Deus, o que eu fiz? Adriana foi implacável, sua voz fria como gelo. Você deixou seu preconceito nublar seu julgamento, Ricardo. Está suspenso imediatamente. Você será investigado. E muito provavelmente, demitido. Ricardo suplicou, sua voz embargada. Adriana, por favor, preciso chegar a Lisboa. Minha esposa, Ana, está com câncer. Preciso estar com ela para o tratamento. Adriana suavizou o tom, mas a decisão era firme. Sinto muito pela sua esposa, Ricardo, de verdade. Mas você deveria ter pensado nas consequências de seus atos antes. Posso colocá-lo em um voo posterior como passageiro, mas não como comandante. E essa é a minha última oferta. No avião, voando sobre o Atlântico, Samira tentava se concentrar em sua apresentação para o Congresso, mas sua mente divagava. De repente, o chefe de cabine se aproximou, sua expressão formal, mas com um toque de urgência. Doutor Assad, o comandante Fernandes insiste em falar com a senhora. Ele mencionou sua filha Luciana. Diz que a senhora salvou a vida dela. O nome de Luciana a impactou como uma descarga elétrica. Luciana Fernandes, a jovem do traumatismo crânioencefálico grave, por quem lutou incansavelmente por 6 horas em uma cirurgia delicada. A imagem dela veio à mente, com os pais desesperados aguardando notícias. Está bem, disse Samira, com a voz embargada. 5 minutos. Ricardo entrou na cabine da primeira classe, pálido, trêmulo, seus ombros caídos. O contraste não poderia ser maior.
Ele, um homem que minutos antes transbordava autoridade e arrogância, agora parecia encolhido, despojado de todo o seu poder, um fantasma de si mesmo. Samir o observou com uma mistura complexa de curiosidade e cautela, sem dizer uma palavra. Os poucos passageiros próximos fingiam não prestar atenção, mas seus ouvidos estavam claramente sintonizados na conversa que estava prestes a se desenrolar. A curiosidade era palpável. Doutor Assad, começou ele, sua voz quebrando ligeiramente, um som rouco e doloroso. Não há justificativa para o que fiz no aeroporto, não há perdão para minha ignorância. Mas preciso que a senhora saiba que minha filha Luciana esteve no acidente de trem do ano passado. A senhora operou durante 6 horas, quando outros médicos já haviam perdido a esperança. A senhora salvou a vida dela. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, lágrimas de remorso e gratidão, enquanto ele continuava, a voz embargada. E hoje, cego por preconceitos que nem sequer sabia que tinha tão arraigados em mim, tão profundos, eu não reconheci a mulher que me devolveu o que mais amo neste mundo. Eu vi apenas um lenço na cabeça, uma ameaça, um estereótipo construído por meus próprios medos. Não a vi como o anjo que salvou minha filha. Ele parou, incapaz de continuar, a vergonha o consumindo. É o que acontece todos os dias, comandante, respondeu Samira, sua voz tranquila, mas firme, sem rancor, mas com a autoridade de quem fala a verdade. Somos reduzidas a estereótipos, a etiquetas simplistas, a preconceitos rasos. Não importa quantas vidas salvemos, quantos títulos acadêmicos tenhamos, ou quão perfeitamente falemos o idioma. Para alguns, sempre seremos primeiro o outro, a ameaça potencial, o diferente. É exaustivo, sabe, ter que provar constantemente que merecemos o mesmo respeito básico que é concedido automaticamente a outros, sem esforço, sem questionamento. Ela fez uma pausa, estudando o rosto desfeito do homem, a dor genuína em seus olhos. Ricardo saiu da aeronave em Lisboa sentindo o peso esmagador de suas ações e a surpreendente generosidade de Samira, um fardo e uma luz ao mesmo tempo. Enquanto observava o avião decolar para o horizonte, ele pegou seu telefone e buscou mais informações sobre a doutora Assad, seu passado, sua carreira. Em seguida, com as mãos ainda tremendo, ligou para sua filha. Luciana, há algo que preciso te contar, algo sobre a médica que salvou a sua vida, disse ele, a voz quebrando ao relatar o sucedido. Do outro lado da linha, o silêncio inicial de Luciana se transformou em indignação e, depois, gradualmente, em uma determinação que Ricardo reconheceu imediatamente, a mesma determinação que a havia mantido viva naquela mesa de operações. Pai, disse Luciana finalmente, com a voz firme. Acho que tenho uma ideia, uma forma de tentar compensar, ainda que seja só um pouco, o que o senhor fez. Algo que vai além de um pedido de desculpas. Neste momento da história, algo ressoa profundamente em quem já se sentiu reduzido a apenas uma parte de sua identidade, ignorando todo o resto que compõe seu ser. Você já viveu uma situação em que foi julgado apenas por um aspecto visível de quem você é, sua aparência, seu sotaque, sua religião, ou qualquer outra característica que se torna, aos olhos dos outros, a totalidade de sua pessoa? Ou talvez você tenha presenciado alguém sendo tratado injustamente, para depois ver essa mesma pessoa valorizada quando sua verdadeira essência e capacidade foram finalmente reveladas? Compartilhe conosco nos comentários como essa parte da história te tocou. Muitas pessoas começam seus relatos com essa história me fez lembrar quando. Ou eu me identifiquei com a Samira quando. Seus comentários criam uma rede de apoio para todos os que passaram por experiências similares, mostrando que não estão sozinhos. 3 dias depois, Samir estava no Centro de Convenções de Lisboa, concluindo sua apresentação sobre o inovador protocolo de resposta rápida que havia desenvolvido após o acidente ferroviário. A sala estava abarrotada de profissionais da saúde, e o público aplaudiu entusiasticamente quando ela mostrou os impressionantes dados de sobrevivência, que superavam todas as expectativas. Enquanto respondia às perguntas dos congressistas, notou 2 figuras entrando discretamente ao fundo do auditório, Ricardo Fernandes, agora em roupas civis, e ao lado dele uma jovem que ela reconheceu imediatamente como Luciana, a paciente por quem havia lutado no quirófano 1 ano atrás.
Após a sessão, enquanto colegas a cercavam para trocar cartões e propor colaborações, Samira mantinha parte de sua atenção nas duas figuras que esperavam pacientemente, aguardando o momento certo para se aproximarem. Quando finalmente se aproximaram, Samira observou que Luciana caminhava com confiança, sem rastros visíveis do trauma que quase lhe custou a vida, um milagre da medicina e da resiliência. Ricardo, por outro lado, parecia ter envelhecido anos, seu rosto mais magro e com profundas olheiras sob os olhos, o peso do remorso visível em sua expressão. Doutor Assad, disse Ricardo com a voz quase irreconhecível, carregada de respeito e um tom de reverência. Espero que não se incomode com a nossa presença aqui. Não poderíamos deixar de vir. Samira manteve a expressão neutra, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios. É inesperado vê-lo, comandante Fernandes. Ela se voltou para a jovem, com um brilho de reconhecimento nos olhos. E você deve ser Luciana. A jovem sorriu amplamente, um sorriso sincero e radiante. Sim, sou eu. Não sei se a senhora se lembra de mim. Eu estava inconsciente a maior parte do tempo. Samira sorriu pela primeira vez de verdade, um sorriso cálido. Lembro-me de todos os meus pacientes, especialmente daqueles que demonstram uma força de vontade impressionante como a sua, Luciana. Ricardo pigarreou, limpando a garganta. Doutor Assad, sua conferência foi extraordinária, de verdade. Além de agradecer pessoalmente, viemos porque Luciana tem algo muito importante a lhe dizer. E também porque recebi ótimas notícias sobre minha esposa, Ana, graças à doutora Khalidi, uma das suas colegas. Samira olhou com interesse renovado. A doutora Khalidi? Fico muito feliz em saber. Um silêncio um tanto desconfortável caiu sobre eles por um breve momento, até que Luciana deu um passo à frente, segurando uma pasta meticulosamente organizada. Quando papai me contou sobre o incidente no aeroporto, disse ela, lançando um olhar duro para o pai, um misto de decepção e compreensão. Não pude acreditar que o homem que me ensinou a respeitar a todos agiria assim. Mas então, vi uma oportunidade. Uma chance de transformar essa experiência dolorosa em algo positivo. Ela abriu a pasta, revelando um projeto cuidadosamente detalhado. É um aplicativo que conecta profissionais de saúde imigrantes com comunidades carentes aqui no Brasil. Luciana continuou, sua voz cheia de paixão. Muitos médicos altamente qualificados de outros países enfrentam barreiras burocráticas e preconceitos para exercer a medicina aqui, enquanto comunidades inteiras carecem desesperadamente de atenção médica básica. Este aplicativo pode ser uma ponte. Seria uma honra se a senhora considerasse ser nossa consultora, doutor Assad. Samira estudou os documentos na pasta, visivelmente impressionada com a iniciativa e a sensibilidade da jovem. Isso é notável, Luciana. É uma ideia brilhante e necessária. Ricardo finalmente falou, sua voz mais suave do que nunca. Doutor Assad, aquele incidente no aeroporto mudou algo fundamental em mim. Comecei a estudar sobre preconceitos implícitos, sobre como a mente nos engana. E estou determinado a não ser mais parte do problema. Quero ser parte da solução, da mudança. No jantar daquela noite, em um restaurante discreto em Lisboa, Ana Fernandes, a esposa de Ricardo, tomou as mãos de Samira com emoção genuína. Não tenho palavras para agradecer por salvar minha Luciana e por me dar uma segunda chance na vida, doutor Assad. Eu mal posso acreditar na sua generosidade. Ricardo inclinou-se para Samira, sua expressão séria. Sabe o que é o mais doloroso, doutora? Sempre me considerei um homem justo e imparcial. Mas permiti que medos irracionais e preconceitos ditassem minhas ações, até mesmo sem que eu percebesse. Como combatemos algo que se esconde até mesmo de nós mesmos? Samira respondeu com a sabedoria de sua experiência. O primeiro passo, comandante, é reconhecer que o preconceito existe, mesmo em pessoas bem-intencionadas. É como um vírus que recebemos desde pequenos, através da cultura, da educação, das interações. Não há cura milagrosa, Ricardo. É um trabalho diário, contínuo, de autoconsciência e autoanálise. É uma luta que travamos todos os dias dentro de nós mesmos.
6 meses depois, o projeto Pontes de Cuidado, o nome que deram ao aplicativo, estava em fase de testes em 3 comunidades carentes no interior de São Paulo. Em um café aconchegante em Pinheiros, os 4, Samira, Ricardo, Luciana e Ana, celebravam os primeiros resultados promissores. As inscrições de profissionais de saúde aumentaram em 80% nos últimos 2 meses, informou Luciana, com os olhos brilhando de entusiasmo, mostrando gráficos em seu laptop. Ana acrescentou, com um sorriso de satisfação: bairros que antes rejeitavam imigrantes, agora os recebem como heróis, com os braços abertos. A percepção está mudando. Ricardo observou Samira, um olhar de gratidão e admiração em seu rosto. Às vezes penso naquele dia no aeroporto, Dr. Assad, como algo tão vergonhoso e horrível desencadeou tanto bem, tanta coisa positiva. É inacreditável. Ana tomou a mão de Samira com carinho. A senhora sempre terá um lugar especial em nossa família, doutora. Sempre seremos gratos. Um homem, sentado em uma mesa próxima, observava-os com curiosidade, sua mirada fixa no hijab de Samira. Ricardo, notando a atenção do homem, sorriu para ele, com uma gentileza que jamais teria demonstrado antes. Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo em algo? O homem, surpreso pela abordagem, gaguejou. Ah, não, não, obrigado. Só estou esperando o meu pedido. Ricardo respondeu, com um brilho nos olhos. Eu recomendo o chá de menta que a doutora Assad sugeriu. É uma receita autêntica de Beirute, excelente. Quando o homem se afastou, Samir olhou para Ricardo com um sorriso de pura gratidão. Ele encolheu os ombros, com uma humildade genuína. Pequenas pontes, doutora Assad. Aprendo a construí-las a cada dia. É um processo contínuo. Essa história, talvez, tenha tocado algo dentro de você que estava adormecido. O reconhecimento de que os preconceitos podem ser desafiados, e até mesmo desmantelados, por encontros pessoais que humanizam o outro. A dignidade com que Samir enfrentou a injustiça e a generosidade que demonstrou nos lembram do poder transformador do perdão e da empatia. A história de Samira e Ricardo nos ensina que todos nós carregamos dentro de nós tanto a capacidade de ferir quanto a de curar. Que dentro de cada um existe a possibilidade de reconhecer nossos erros e transformá-los em oportunidades de crescimento, em um mundo onde as diferenças parecem nos dividir cada vez mais. Estes momentos de conexão autêntica, de reconhecimento mútuo, se tornam ainda mais valiosos, raros e necessários. Quando Ricardo finalmente viu Samira como a médica brilhante que era, e não como uma ameaça definida por seu hijab, algo profundamente curador ocorreu para ambos. E talvez aí resida a verdadeira lição desta história, que a mudança mais significativa começa quando nos atrevemos a olhar para além de nossos preconceitos e medos, quando nos permitimos ver a humanidade completa no outro. Quando reconhecemos que cada pessoa, independentemente de sua aparência, sua cultura ou sua religião, leva dentro de si um universo de experiências, talentos, sonhos e possibilidades tão válidos e valiosos quanto os nossos. Este reconhecimento, esta ponte tendida entre diferentes mundos, é o que nos permite crescer e evoluir como indivíduos e como sociedade. Se essa história ressoou com você, considere seguir nosso canal. Aqui, compartilhamos relatos que nos convidam a olhar profundamente para a natureza humana, a questionar nossas suposições, a crescer em empatia. Histórias que nos recordam que, por trás de cada etiqueta ou estereótipo, há uma pessoa complexa com sonhos, lutas e uma dignidade inata. Toda semana, trazemos novas narrativas que exploram esses momentos cruciais na vida das pessoas, quando um encontro inesperado, uma coincidência aparente ou, por vezes, até um conflito doloroso se transforma no catalisador de um profundo e transformador mudança pessoal. Histórias reais de indivíduos que, assim como Samira e Ricardo, encontraram na adversidade uma oportunidade para redefinir suas vidas e as de quem os rodeia. Porque acreditamos que essas histórias não apenas entretêm, mas têm o poder de nos inspirar a ser melhores versões de nós mesmos, mais conscientes e compassivas. Em um mundo onde as notícias negativas e a divisão parecem dominar nossas telas, nosso canal oferece um espaço para recordar o melhor da natureza humana, nossa capacidade de aprender, de perdoar, de construir pontes, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e desafiadoras.
Convidamos você a fazer parte desta comunidade de pessoas que creem no poder transformador das histórias e em nossa capacidade coletiva de criar um mundo mais compreensivo, conectado e justo.